Olá, pessoal! Tá começando mais um episódio do Pode Falar, aquele espaço onde você senta, respira fundo e a gente fala do que realmente é necessário. Hoje iremos falar sobre um tema importantíssimo e necessário. Eu sou Yara Lozan. Eu sou a Beatriz Gomes. E eu, a Tata Moura. E juntas somos o Pode Falar. Hoje estamos aqui com a doutora advogada Gabriela Furtado, presidente da Comissão de Mulheres da OAB, e iremos falar sobre feminicídio. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Seja muito obrigada. Doutora Gabriela, antes de começarmos, quem é a Gabriela fora do mundo jurídico? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. A Gabriela fora do mundo jurídico é uma Gabriela como um ser humano qualquer. Eu gosto muito de atividade física, gosto de lazer também, sair, viajar, aproveitar. Gosto de fazer minhas leituras também, mas eu sou um ser humano como todos os outros. Eu gosto bastante de continuar aí estudando, mesmo nos meus tempos livres. Bom, agora vamos direto ao ponto, Gabriela. O que caracteriza um feminicídio perante a legislação? O feminicídio, ele não era crime até 2015, né? Então, a partir de 2015 foi caracterizado o feminicídio, que nada mais é do que o assassinato de mulheres em razão do sexo feminino ou em razão da violência doméstica. Então, o feminicídio, ele foi inserido a princípio como uma qualificadora do homicídio. Então, antes não existia, quando acontecia o caso de feminicídio, era enquadrado no caso de homicídio simples. E aí veio essa mudança na lei, foi inserida como uma qualificadora, ou seja, tornou o crime mais grave. E aí agora, recentemente, em 2024, tivemos uma alteração que tornou o crime autônomo. Então ele não faz parte mais de uma qualificadora do homicídio, e sim um crime autônomo. E assim, doutora, por que é tão importante transformar ele em um crime específico? Justamente porque antigamente não tinha esse olhar com essa perspectiva de gênero para os crimes que aconteciam. Então existia muito aquela crença de, em caso de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Então a gente nomear o problema e fazendo esse recorte de gênero trouxe uma visibilidade maior junto com a Lei Maria da Penha também, que foi trazida em 2006. Então a gente precisou fazer o recorte de gênero para ela ser exposta, né, para a gente poder debater sobre o assunto. Sim, perfeito. Doutora, um mito comum sobre o feminicídio que você gostaria de corrigir? Temos muitos mitos, principalmente que a mulher que passa por violência doméstica gosta de apanhar. Um mito que muitas pessoas falam, né? Aquele homem é um monstro, é um psicopata. Na verdade, ele é um homem. A gente precisa nomear, né? A gente precisa tirar essa máscara de que é alguém muito distante da realidade, porque não, é o João da padaria que comete, é o nosso vizinho, enfim, são várias pessoas que não têm uma feição, né? O feminicídio, a violência contra a mulher, ela não está estampada na cara, tanto de quem comete quanto de quem sofre. Então, esse é um dos mitos que precisam ser quebrados. As mulheres não gostam de estar numa situação dessa, mas por vários motivos elas não conseguem romper o ciclo da violência, né? Gabriela, você que está à frente da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB, como que a comissão está atuando no enfrentamento do feminicídio? Aqui na OAB de São Vicente nós temos o projeto OAB por Elas, que é um projeto que visa realizar atendimentos jurídicos para mulheres em situação de violência. Toda segunda e quinta-feira, das 10 ao meio-dia, a gente realiza lá na OAB. E é um projeto muito importante porque a gente abre literalmente as portas da OAB para escutar essas mulheres que precisam de ajuda. Recentemente também a gente realizou plantões jurídicos, então na Praça Barão, a gente vai e leva os panfletos, conversa com a população para conscientizar mesmo e demonstrar que a OAB está de portas abertas para ajudar no combate à violência. Muito bom. E assim, doutora, a senhora que está na OAB por Elas, qual tipo de demanda que chega para a senhora? Chegam várias demandas de todos os tipos, então chega bastante caso de violência física, mas
também violência psicológica, questões de medidas protetivas de urgência, né? A gente não acaba pegando os casos por conta do nosso código de ética, então a gente só orienta e encaminha essa mulher para onde ela tem que ir. Então, se ela está sofrendo alguma ameaça, algum perigo constante, a gente encaminha para a delegacia da mulher, né? A gente oficia e ela sai já direto para a delegacia da mulher, ou para a defensoria, ou para o CREAS, para o CRAS, depende ali da situação. Mas chega todos os tipos de violência, tanto a física como a psicológica, a moral, patrimonial, a sexual. Não chega tanto, mas uma vez ou outra também aparece. E aí a gente vai orientando para onde essa mulher tem que pedir ajuda. Quem sofre um tipo de violência patrimonial também pode fazer denúncia, doutora? Pode e deve, né? A violência patrimonial, ela não é muito discutida, mas ela acontece. E ela acaba sendo uma das principais. Por quê? Porque a mulher, quando ela perde a sua fonte de renda ou os seus bens, ela não tem como romper o ciclo de violência. Então, o que acontece na violência patrimonial? O agressor costuma quebrar os seus pertences ou limitar o acesso financeiro dela, então ela não tem acesso à sua própria conta bancária, acaba sendo que os cartões, dinheiro, de renda da casa concentrada no agressor. E aí, quando ela rompe, ela não tem para onde ir e, consequentemente, não tem como se sustentar por conta da violência patrimonial. E isso tudo é feito de uma forma tão silenciosa, né? Que essas pessoas, esses agressores, eles costumam assim, não, vamos juntar, porque é pros dois, né? Juntas, né? O que é de um é de todos. Exatamente. E assim, nisso vai ganhando a confiança até que começa o... Doutora abuso, Gabriela, né? a questão sobre a medida protetiva. O que toda mulher precisa saber? Toda mulher precisa saber que a medida protetiva ela não é um processo específico, ela não está atrelado nem a um boletim de ocorrência, nem a uma ação penal. Então, a mulher não precisa denunciar para conseguir uma medida protetiva. É importante que ela denuncie, é importante que ela registre o boletim de ocorrência, mas a medida protetiva não está atrelada a isso. A medida protetiva é um pedido que você faz ou para a delegacia ou para o próprio juiz, tem essas duas opções, que para ser analisado dentro do prazo ali de 48 horas, para saber se ela vai conseguir ter o afastamento, por exemplo, do agressor do lar, ou se ela vai conseguir uma pensão alimentícia ali provisória para as crianças. Então, a medida protetiva, ela serve para resguardar que as ameaças continuem ou que a violência continue e chegue no feminicídio. E eu ia até fazer uma pergunta assim, se faz necessário essa avaliação de 48 horas para o juiz ou o delegado ter a certeza de que realmente aquela situação apontada por aquela mulher é verdadeira. Exato. Eu trabalho em escola, uma vez aconteceu uma situação de um paizinho ir buscar uma criança e a mãe tinha apresentado uma medida protetiva contra ela e contra a criança, que o pai não poderia ter acesso. Só que essa medida protetiva ela foi negada pelo juiz, porque após a averiguação, inclusive a mãe dela estava contra isso, né? Após a averiguação ali dos fatos, viu-se que era mentira, que ela estava mentindo para poder prejudicar o ex-marido, né? E até a gente quase cometeu, tipo, vamos se dizer, a gente também quase cometeu um crime, porque a gente não ia liberar a criança achando que aquela medida protetiva estava válida. E a mãe não mandou pra gente o documento, porque ela tem um documento provisório, né, que recebe. Isso. Eu nem sabia que existia um provisório, eu achei que recebia aquela medida e aquela medida fosse definitiva. E não é, né? Não. Ela primeiro tem essa análise. E depois o pai ficou muito bravo com a gente e a gente ligou pra avó e a avó falou assim, mas eu tô no hospital, a mãe da mãe, né? Não queria falar com a mãe de nenhum. Mas eu tô no hospital, como que eu vou fazer pra poder ir retirar a menina? Pode liberar pra ele, não tem medida protetiva nenhuma. Eu falei, tem, a sua filha apresentou. Aí a menina falou, eu vou quebrar essa menina todinha, porque ela tá mentindo. De novo. Aí... Até que depois ele chamou o advogado dele trouxe o papel, aí a gente chamou a mãe pra conversar, porque ela não poderia ter feito isso, né? E ela falou assim, eu só queria mostrar pra ele quem é que manda. Eu falei, mas aí você faz isso na escola? Eu falei, isso que você fez não é legal, porque esse é um papel sério. Sim.
né? Que por causa de pessoas como a senhora, que faz esse tipo de brincadeira, Banalizando. para poder manter o seu orgulho, né? Enquanto ela estava manter o seu brincando, uma orgulho, pessoa não conseguiu denunciar a tempo, né? Manter o seu Exatamente. orgulho, outras pessoas, né, não têm a agilidade que precisa. Infelizmente, existem muitos casos de falsas denúncias e acaba justamente o que você falou, descredibilizando quem realmente precisa. E aí as mulheres acabam morrendo porque não conseguem esse acesso, não conseguem a medida protetiva. E aí vem muito desse falatório, mas porque a Lei Maria da Penha é contra os homens, porque as mulheres querem pegar os lugares dos homens. E, na verdade, se a lei fosse usada corretamente, em todos os sentidos, por quem precisa, por quem aplica, por quem protege, a Lei Maria da Penha funcionaria. Só que o problema é que existem essas pessoas que usam Usou de má de fé, má né? fé e acaba descredibilizando Enfim, mesmo. doutora, tem medidas protetivas que não guarda a criança, né? Porque já Isso. aconteceu crianças de ser... vou buscar na escola, mas pode liberar porque não se estende a criança. É só até a mãe, não é isso, doutora? As medidas protetivas, elas são múltiplas e elas podem ser aplicadas uma ou várias. E aí vai depender do pedido que você fizer. Então, por exemplo, já teve casos de medidas protetivas somente para a mãe, mas já teve caso também que a família inteira estava sendo ameaçada, né? Os filhos, enfim, aí pede também para os dependentes. O que acontece também? Em muitos dos casos, o agressor acaba usando o filho como uma forma de agressão, né? Como uma forma de ameaça, não vai devolver o filho, vou matar o filho. Isso se chama violência vicária, né? Você usar o seu filho como instrumento para violentar a mãe. Então, é muito complicada essa questão quando envolve criança. Inclusive, vários casos de feminicídio já aconteceram por conta da questão da guarda compartilhada, né? A mulher tem medida protetiva contra ela, mas de alguma forma passou batido, não pediu para o filho, e aí quando o genitor vai buscar o filho, acaba matando a ex-esposa, né? Doutora Gabriela, apesar de termos leis e informação, muitas mulheres ainda não buscam, né? Essa ajuda. Na sua vivência, o que você acha que mais as impedem de buscar essa ajuda? Tem vários motivos, né? Primeiro, a questão da culpa, né? A mulher se sente culpada por ter passado por uma violência e muitas vezes ela nem sequer dá conta que está passando por uma violência. Então, é muito sutil, porque quando começa a violência psicológica, ela vai tirando a autoestima, ela vai tirando a sua autoconfiança, e aí a mulher ela não consegue sequer identificar com o que está numa violência. Quando ela identifica, aí vem outros sentimentos, a culpa, a vergonha, o medo, né, de ser revitimizada, ou enfim, o medo de julgamento, ou da família mesmo, né, acabar dando razão para outra parte, ou a própria comunidade, né, que ela fala, nossa, ela tá inventando essa história, e vem a questão desse falso julgamento que muitas pessoas fazem, e aí acabam impossibilitando, né, existem muitos profissionais que atuam na linha de frente que ainda não são capacitados também, então acabam revitimizando essa mulher, né, fazendo perguntas no sentido de mas o que você fez para apanhar? Sabe? Como se algo justificasse. Como se algo justificasse, né? Porque traiu, então tá liberado matar, tá liberado apanhar. Não. Tem o poder de ninguém. E qual atitude assim simples que qualquer pessoa possa fazer para ajudar uma pessoa em risco? Uma atitude simples é você ser a rede de apoio. E porque o que acontece, muitas dessas mulheres, elas não falam abertamente que estão passando por violência. Então, se você tiver uma análise, vê que a pessoa tá se afastando um pouco mais, ela era mais extrovertida, tá ficando mais introvertida, e oferecer ajuda mesmo. Falar, olha, eu não sei pelo que você tá passando, mas se você quiser conversar, estou aqui. E demonstrar mesmo que você pode ser uma rede de apoio para ela conseguir romper essa violência. Porque muitas vezes ela acredita que só tem o agressor para o resto da vida. E aí ela não tem família perto, ela não tem amigos, ela não tem com quem contar para poder sair dessa situação, né? Então é importante a rede de apoio ser construída antes que as violências aumentem cada vez mais até chegar ao feminicídio.
Você, amiga. Do ponto de vista jurídico, quais mudanças ainda são necessárias para que a justiça responda com mais eficácia a esses casos? Então, nesse ponto, a gente precisa investir muito mais na prevenção, porque quando a gente fala que a gente precisa criar mais leis, a gente precisa aumentar as penas, a gente já está lidando com um problema que já aconteceu. Sim. Então, a mulher já morreu. Então, que adianta a gente aumentar para 100 anos, prisão perpétua, que aqui no Brasil não existe, mas na Itália agora passou a ser, o feminicídio passou a ser prisão perpétua. Mas assim, não adianta a gente pensar só nessa frente de punição. A violência, ela é Prevenção, né? ela é um mecanismo, um fenômeno que ela abrange várias áreas e afeta a vida de várias pessoas. Então, a gente precisa pensar em como evitar que continue aumentando. Sim. Né? Eu costumo usar como analogia que a violência contra a mulher, o feminicídio, é como se fosse uma árvore. Quando a gente vai punir, a gente está lá no topo da árvore, já tem as folhas, já caíram no chão, não tem mais o que a gente fazer. A gente precisa trabalhar na raiz do problema, né? Não adianta a gente ir lá, ficar cortando a árvore, podando, ficar arrumando, sendo que o problema de verdade está na raiz. Que é o quê? A questão da nossa cultura, né? A gente tem uma cultura muito machista, a gente ofende muito as mulheres, a gente ainda vê as mulheres como uma posse, um objeto do homem, né? Então a gente precisa Isso, às vezes incentivado por própria mulher, né? Exatamente. É a mulher que cria, né? Exatamente. É uma cultura que ela é tão forte, tão enraizada, que ela começa desde a infância, né? Ela começa já a gente separando ali, porque o clube dos meninos e o clube das meninas, né? Que menino não pode fazer o que é de menina não pode fazer o que é de menino. E aí vai incentivando, namoradinho, namoradinha, a criança não namora. Né? Mas a gente está sempre incentivando a questão da sexualização, da adultização. A gente acaba incentivando isso e, consequentemente, a gente cria dois estereótipos, né? O masculino e o feminino. E aí, dentro dessas construções que são muito, problemáticas, vem a violência, né? Porque aí a gente constrói uma masculinidade tóxica, que o homem não pode chorar, que o homem não pode ser sensível, que o homem tem que reprimir as suas emoções a qualquer custo. E aí isso vai reprimindo dentro dele e vai tornando ele violento. E a mulher não. E a mulher tem que obedecer, a mulher tem que ser boazinha, a mulher tem que ficar calada. E aí é o contexto perfeito para a violência acontecer. E até assim, em cima do que a senhora falou, né? Não adianta a gente remediar. Né? Eu já vi comentários assim, mas se tivesse a lei antes, a Eloá, né? Que foi um caso assim, que chocou bastante, não teria falecido. Mas como a senhora citou, a Lei Maria da Penha veio em 2006 e da Eloá em 2008. Isso. Então, assim, se fosse parar para pensar, não mudaria nada, né? Foi uma remediação também, né? Exato, exatamente. Doutora Gabriela, pensando em políticas públicas, qual seria hoje a prioridade número 1 para reduzir esses casos de feminicídio? Pensando em políticas públicas, a gente precisa pensar em capacitação dos profissionais que atuam na linha de frente. E isso em todos os lugares. A gente tem a unidade de saúde especializada da mulher. Tem capacitação para lidar com o tipo de violência? Quando a mulher chega e anuncia que está sofrendo algum abuso, que está sendo ameaçada? Muitas das vezes não. Na delegacia, o pessoal é capacitado, qualificado para lidar, sem revitimizar a vítima, então, sem fazer perguntas que a constranja, perguntas que a ofendam, né, diretamente ou que a culpabilizem. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas de capacitação para quem já atua dentro dessa área. E agora, doutora, uma mensagem direta para uma mulher que estiver ouvindo e estiver com medo de pedir ajuda. É importante saber que ela não está sozinha, que ela pode e deve procurar ajuda e que a violência não é culpa dela. A violência contra a mulher, ela tem um ciclo, principalmente a violência doméstica. Ela começa ali num momento de lua de mel, né? Você conhece a pessoa, ela é incrível, maravilhosa. E aí começa ali vai para a segunda fase, a fase da tensão.
E a última fase é a fase da explosão. Então, tem as brigas e aí na agressão mesmo, seja ela verbal, seja ela física. E aí volta para a fase da lua de mel. Ai, porque eu me arrependo, me desculpa. E aí entrega flor, entrega chocolate. Nunca mais vou fazer isso. Eu fiz isso porque eu tava com a cabeça quente, porque eu bebi demais. Enfim, sempre tem uma justificativa. E aí volta o ciclo de novo. Qual que é o problema? Cada vez esse ciclo vai aumentando. Então, o feminicídio, ele não é um crime de caso isolado, ele é um desfecho desse ciclo de violência. Então, quanto antes esse ciclo for rompido, a gente consegue evitar o feminicídio. Não é do nada, né, doutora? Ah, ele acordou hoje e matou ela por esse motivo isolado. Teve todo um contexto, né? Por isso é muito importante a rede de apoio, né? Tá sempre ali cuidando, prestativa. Doutora Gabriela, a gente já tá caminhando pro final, infelizmente. Mas antes disso, eu quero que você deixe uma mensagem, né? Assim, Deixa eu só forte. fazer. Teve duas seguidoras que fizeram perguntas, pediram pra Tá com ela gente. fácil? Tô, deixa eu pegar aqui. Aí depois das perguntas você deixa uma mensagem, né? Que é importante, assim, né? As Sim. pessoas têm dúvida, às vezes, né? Tá precisando daquela palavra, ainda mesmo você que é advogada, né? Tá. É importante. Vamos lá. A primeira. Você não acha que o atenuante de crime passional incentiva o feminicídio? Não acho, porque já existe até jurisprudência no sentido de que não existe mais essa questão do crime passional, né? Já foi utilizado muito como tese, inclusive em tribunal do júri, né? Que tinha a tese da legítima defesa da honra. Né? Onde tá a honra, né? Era um absurdo. Eu não porque- conheço. Era um absurdo, porque isso justificava o homem matar uma mulher para defender sua honra quando ele estava sendo traído, por exemplo. Então a gente também podia matar o homem? Em tese. Parece aquela época, né? Te desafio pra um duelo. Vamos lá. Tudo isso. Não, e a nossa legislação, ela era bizarra, né? bizarra, assim, no sentido de a mulher não podia trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Eu vi uma lei, né, falando que antigamente tinha uma lei que se o marido se sentir ofendido de você ter ido trabalhar, ele podia, né, processar a mulher. Sim. Porque ela saiu pra trabalhar. A mulher, ela não era nem considerada sujeito de direito antes desse Código Civil que a gente tem. Ela era considerada literalmente uma propriedade ou do pai ou do marido. Ela estava sempre atrelada com uma imagem masculina. Tinha voz nenhuma, né? É a nossa cultura. Por isso que, né, Sim. tá enraizado. Tá enraizado. E Mesmo. Porque apesar de o feminicídio se tratar de um crime hediondo inafiançável, ainda existem agressores que respondem em liberdade e muitas das vezes saem impunes. Quais as brechas? Exato. E aí é questão do judiciário, né? Porque muitas das vezes, por conta dessa cultura que a gente tem, o próprio judiciário entende que não é um caso tão grave assim, e aí dependendo das provas que forem sendo produzidas, né? Infelizmente, ou felizmente, depende, a gente precisa provar tudo no processo. E existem casos, por exemplo, de agressão sexual que não tem provas ali na hora. Né? Então, é a palavra da vítima contra a palavra do agressor. E muitas vezes a palavra do agressor acaba se sobressaindo. Eu já vi Eles são casos na TV, manipuladores, né, de né? mulheres, né, que eram casadas e falavam, fui estuprada pelo meu marido. Aí, tipo, até tinha, assim, como assim, né? Marido, né? Eu consenti. Seria esse o caso? Exatamente. Dela poder, né, tentar provar, mas, tipo assim, o juiz entender, mas é teu marido. Porque o que caracteriza assim, a questão da violência sexual? O consentimento. Como que você vai provar que teve consentimento ou não? Né? Teve até um caso recente não, midiático, da Mariana Ferrer, que ela tinha provas, tinha os laudos e mesmo assim ele acabou sendo absolvido, porque ela, segundo o laudo, ela estava apta, ela não estava drogada, ela não estava bêbada e ela consentiu com o ato. E então, quando a gente fala de consentimento, a questão de
assédio, enfim, é muito difícil de conseguir provar. E sempre a balança acaba sempre pesando pro lado mais fraco, né? Pena, né? Então você pode deixar um recadinho para os nossos seguidores, doutora, porque infelizmente parece que está se aumentando cada vez mais, né? Até aconteceu semana passada com uma vizinha minha que infelizmente veio a falecer, que o marido dela foi lá. Então assim, parece que está surgindo até agora pessoas próximas a nós, né? Uma mensagem de apoio. Eu queria deixar uma palavra para as mulheres que estão passando por isso, ou que conhecem alguém que passam por isso, né? Denunciem, não tenham medo, fortaleça a tua rede de apoio e você vai conseguir, isso vai passar, você vai conseguir superar, a sua vida vai continuar, você não precisa ficar dependente desse agressor. E para os homens também gostaria de deixar um recado, né? Conversem entre si, mudem esse pensamento que é muito enraizado, né, entre os homens, essa cultura de piadas machistas, ofensivas, acabar com esse olhar de objetificação da mulher. A mulher não é uma posse do homem, né? A mulher é um ser humano igual ao homem, né? Claro, com as características femininas, mas assim, são todos seres humanos e Um ser único, né? a gente precisa de respeito. Acho que se cada homem machista olhasse para a mulher como ele olha para sua mãe, né? Porque quando alguém desrespeita a sua mãe, esses machistas, eles conseguem ir para cima, né? Respeita a minha mãe. A mãe, ele quer que respeite, né? Mas a irmã, a esposa, não. Se a gente conseguir ter esse olhar, né, de que a mulher, ela é digna de respeito, já começa muita coisa, né? Pelo simples fato de ser mulher, Sim. né? Independente de quem seja, tem que respeitar a pessoa porque ela é um ser humano. Perfeito. Bom, Gabriela, obrigada pela sua presença. Fala um pouquinho pra gente, divulga o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar, caso queiram contratar os seus serviços. Fala um pouquinho dos projetos da OAB, né, da Comissão das Mulheres, por elas, que funciona na OAB lá. Tá, eu tô no Instagram como gabrielafurtado.adv e a OAB tá sempre de portas abertas. Nós temos o projeto OAB por Elas, que funciona de segunda a quinta. Agora, para o ano que vem, temos projetos também de fazer essas tendas, né, esses plantões jurídicos na sociedade, de forma itinerante, para ir levar esse conhecimento jurídico para a população. Então, a gente está expandindo esse projeto, que é um projeto muito necessário, né? A gente, quando vai para as ruas conversar com a população, muitas pessoas ficam, nossa... ficam até espantadas, né, da gente estar abordando, falando, caramba, orientação jurídica é gratuita, né, porque tem muito daquela coisa de, o OAB é distante, advogado é distante. Não, aqui na OAB de São Vicente a gente busca sempre trazer a população para perto, abrir as portas literalmente da OAB para quem precisar. E é isso, e a comissão também das mulheres advogadas está trabalhando bastante em prol das mulheres vicentinas. E é isso, eu agradeço muito o convite de vocês três. Sim, que a gente falou para a doutora Maristela também, a gente disse que é muito importante a gente saber que a OAB tem as portas abertas para a comunidade, né? Que às vezes a mulher, ela não sabe aonde ir, onde procurar, né? Quem eu procuro, quem eu falo, às vezes, a orientação de vocês, né? Por mais que vocês, né, de primeiro momento vão estar orientando, dando uma direção, né? Isso é importantíssimo. Porque muitas vezes a mulher não sabe quem procurar. Ela não tem às vezes apoio mesmo, né? Às vezes ali na família dela, ela sabe que ela não vai encontrar a ajuda necessária, tem vergonha de falar com um vizinho, com um amigo, e ali, né, às vezes, talvez por ser pessoas, né, desconhecidas, mas que estão dispostas a ajudar, ela consiga se abrir com mais facilidade. Essa senhora veio, doutora, tem um caso recentemente que está até passando nas redes sociais, né? De um irmão de um blogueiro famoso que agrediu uma mulher. E o Babau, né? Isso. E aí ela veio a público pedindo para que não compartilhem o vídeo dela apanhando porque ela se sente envergonhada, que o pai dela não merece ver. E assim, a gente tem que aprender que por mais que a gente não queira que a nossa vida seja exposta dessa forma, mas ela não fez nada, ela não tem que sentir vergonha de nada. Ela não tem, né? Ela não estava no lugar errado, ela não pediu por isso. Não existe mulher que pediu para apanhar.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que começar a ter esse olhar de que eu não tenho que me sentir envergonhada. Quem tem que se sentir envergonhada que foi quem cometeu um crime comigo, né? Exatamente. A gente agradece imensamente a sua presença, a gente saber que tá as portas abertas. Extremamente necessário esse projeto. E eu queria pedir para Parabéns. quem tá assistindo e já sofreu algum tipo dessas violências, comentasse com um coraçãozinho, não precisa nem dizer o que for, mas um coraçãozinho roxo pra gente saber que você já passou por isso e saber que a gente tem uma doutora que tá de portas abertas para socorrer você, mulher. Né? Procurem ajuda, né? Independente do local que vocês estão. Se vocês, não sei, né? Da onde vocês estão assistindo a gente, mas procure ajuda. Eu acredito que todo lugar vai ter um projeto, vai ter um local que você possa estar buscando ajuda e tá se resguardando de algo pior. Sim, vamos diminuir esses números, por favor. Por favor. Obrigada, doutora Gabriela. Você é muito necessária. Esse assunto foi muito importante, né? Forte. Estávamos ansiosos por ela para conversar, né? E é isso. Muito obrigada. Deus abençoe. Curtam, compartilhem, comentem. Quero ver muito coraçãozinho roxo aí. E pode falar. Pode falar. Até a próxima.